maquilhada, arranjada e tal. E o chinelinho. Gostam? Está bem interessante, mas eu vou tirar os chinelos. Então, há 2 moods ainda, mas é meia branca. Alô, alô, maltinha! Hoje é dia do quê? De lidos do mês. Vamos a mais um ano de eu a tentar fazer vídeos todos os meses, em vez de ter meio ano para meter num vídeo. Como é que vocês acham que vai correr? É que eu acho que sei e normalmente não corre muito bem. Mas a gente tenta na mesma. Bora, vamos à próxima. O que é que acontece? Eu, este mês, tal como no ano passado, comecei bem o ano. Comecei bem o ano com melhores leituras do que comecei em 2025, mas a mesma quantidade, é engraçado, essa parte é funny. O vídeo de hoje são não só as minhas leituras do mês, mas em vez de fazer com metas para os próximos meses, como eu fazia o ano passado, porque eu acho que este ano tenho 0 TBR, além dos livros que eu já tenho físicos. Então vai ser basicamente lidos do mês e uma espécie de highlights de pontos positivos, de coisas a recordar. É mais nesse sentido que eu quero ir, em vez de já estar a pensar o que é que eu quero fazer a seguir. Porque eu sei o que é que de objetivos eu quero fazer a seguir. De leituras, prefiro deixar ir. Prefiro só deixar ir. Então vamos começar a falar, porque senão nunca mais saio daqui, não é verdade? Comecei muito bem o ano. Muito bem. Enquanto que o ano passado teve aquela coisa desastrosa do Mar de Madrid, que aquele livro foi horrível. Este mês eu não dei nada abaixo de 4 estrelas. E eu terminei 4 livros completamente diferentes. E o que é que acontece? Vamos começar mais ou menos por ordem cronológica, né? Terminei Freira, tipo, nos primeiros dias do ano. Eu não me lembro se foi dia 1 ou dia 2, mas dei 4 estrelas. Neste caso comecei exatamente igual ao ano passado. Começar o ano com um mangá. Já me andavam a dizer há montes de tempo que eu ia gostar bem da coleção de Freira. No início não gostei assim tanto. Não vou mentir. Demorou a arrancar. Contudo, porém, todavia, para o final percebi o porquê do hype. Então, neste momento, até já comecei a ver o anime e já comprei o segundo. Foi um 4 estrelas. E a seguir, uma coisinha muito gira que também já vinha comigo desde o ano passado. Afterglow. Eu sou apaixonada por este núcleo de personagens. Ao mesmo tempo que quem me dera que eles fizessem mais um livro, espero que não o façam. Muito, muito sinceramente. Porque sinto que seria um bocado esticar a corda. E eu não quero que estraguem algo que para mim é tão querido. Afterglow foi 5 estrelas, com certeza, sem sombra de dúvidas. O núcleo de amigos e as relações amorosas que derivam desse núcleo de amigos é perfeito. Eu ainda tive mais biased porque aconteceu aquilo que eu queria. Não quero dar spoilers, até porque ele é relativamente recente, traduzido para português. E basicamente, enquanto que o Golden Boys, que é o primeiro, vou deixar aqui a capa para quem não conhece, que eu acho difícil que conheçam Afterglow e não conheçam o Golden Boys. Mas Golden Boys fala do primeiro verão que eles passam separados. Fala das histórias individuais e de certas evoluções a nível pessoal do Eth, do Reese, do Sully e do Gabe. Enquanto que Afterglow fala do último ano de escola deles, dos objetivos, daquela transição entre o núcleo que eles conheciam e o futuro. E essa parte toca sempre muito perto, porque eu sou uma pessoa que tem muitas dificuldades com mudanças. E foi tão fofinho. Foi tão fofinho. Foi triste e tenso a certos pontos, mas foi tão querido. E vê-los encontrarem-se uns nos outros, que eu sou sempre um bocadinho... Pronto, tenho aquele favoritismo com partes em que os personagens passam juntos. Por exemplo, em Stranger Things temos a diferença entre a primeira temporada e a segunda, em que o núcleo se separa aos bocadinhos. Eu sou sempre muito mais a favor destes. Então, por muito que eu já tivesse amado Golden Boys, eu acho que ainda gostei mais de Afterglow. Embora eu acho que tenham sido ambos 5 estrelas, mas as cotações contam o que contam, vocês já sabem. E agora vem o que eu acho que tenha sido a pérola deste mês. Imagina, a minha história com este livro é engraçada. E faz-me um bocadinho lembrar a minha história com os da minha rua do Anjaki, que é chegar à Bertrand, olhar e ficar intrigada com o livro. Só que, quando isto estava em destaque na Bertrand cá Évora, foi numa altura em que eu, não sei se tinha comprado livros há pouco tempo, se estava mais mal de dinheiro, não sei, não comprei na altura. Depois, quando engracei com o livro, não o encontrei lá nenhum, nem sequer me lembrava do título. Primeiro que eu descobri esta porcaria. E vá pesquisar no Google bandas desenhadas sobre casais, bandas desenhadas em que a capa é um casal, e não sei o quê, e não sei o que mais. E na Bertrand por novidades, por últimas BDs que tinham saído, novelas gráficas. Eu sei lá o que é que eu pesquisei. Dei com ele. Já não havia na Bertrand Évora.
Encomendei, na altura em que encomendei o Ícaro, parte 3, como prenda de Natal para mim própria, se eu não me engano. Se não me falha a memória. Na altura em que isto ia sair, na pré-venda deste. E epá, eu encomendei porque tinha lido as primeiras páginas que são assim, tipo, ainda não são bem em BD. Tinha lido isto e tinha visto os desenhos e tinha ficado com vontade de ler. Só que eu nunca imaginei que isto seria a pequena bombinha que é. O livro é tão bonito, visualmente bonito e com uma história tão bonita. São assuntos tão pesados, tratados de forma tão casual, que eu a brincar, eu na minha review do Goodreads disse que se pudesse dar 6 estrelas, dava 6 estrelas. E dava. Porque eu fui para aqui à espera de uma banda desenhada, uma novela gráfica normal sobre um casal, e aborda gordofobia, problemas com a aparência, preconceitos, relações lésbicas, de uma forma estupidamente casual, e em personagens mais velhas. Que também, tipo, por exemplo, em Afterglow também aparece com as mães de um dos personagens, e eu acho isso tão giro. Porque normalmente, querendo ou não, a maioria dos livros ainda são focados em relações das nossas idades, pronto, jovens, adolescentes, um bocadinho mais velhos, mas tipo, adultos, pessoas com mais idade, bem casualmente. E eu acho que a casualidade deste livro é o que o torna realmente muito, muito, muito bom. E, tipo, eu gostava de conseguir descrever sem dar spoilers, mas pensem, é um romance e um desenvolvimento de personagens e um grupo de amigos e muitas opiniões controversas, mas tudo como se fosse um dia normal para nós. Quantas vezes vocês não estão a viver o vosso dia e alguém manda uma boca qualquer sobre a forma como a barriga de X está maior, ou como X pessoa tem coxas mais largas e a outra é mais bonita, ou como certos relacionamentos parecem tão perfeitos, mas são na verdade uma valente merda. É tipo, parece-me que não é uma história feita para ser triste, mas põe coisas tão lixadas de uma prática corrente. E foi mesmo bom. O Tiago estava a jogar e quando olhou para mim eu estava a chorar a ler o final disto. E eu gostava de conseguir virar a câmara sem fazer a geneira porque está ele a concordar ali. Portanto já convenci a Babi a ler. Ela não chegou ao ponto de chorar, mas fica feliz que ela ama tanto quanto eu. E a última leitura completa deste mês foi The Summer Carolite 3. Como eu disse naquele videozinho em que eu falei dos livros que tinha comprado em janeiro, foi a primeira vez que eu comprei um livro em pré-venda e fiquei bem feliz. Principalmente porque eu estou completamente obcecada com esta coleção e realmente os personagens são bem interessantes. A história em si é bem controversa. E eu já percebi que formas de lidar com o luto e escolhas e a irracionalidade derivada do amor são mesmo tipo os meus temas preferidos em livros, em histórias no geral. Porque eu sinto que ultimamente tudo que eu leio vai dar, de algum modo, encontro alguma destas coisas. Eu acho que o 3 até ao momento foi o meu preferido. E também, se eu não me engano, dei-lhe 5 estrelas ou 4,5. Mas basicamente esta parte foca mais na Asako e nas habilidades dela. E é uma personagem bem fofinha. Eu sinceramente estou com medo do final dela. Porque eu parei mais ou menos o anime no ponto em que para no mangá. Se bem que eu provavelmente vou acabar o anime, porque ainda só temos uma temporada antes de sair o 4. Mas estava a gostar tanto de lê-los conforme via os episódios e de ver os episódios conforme lia. Mas com o que eu adoro esta história ultimamente, é provável que acabe a temporada do anime antes de ter o 4. E pronto. Concluídos foram estes. No início, quando eu comecei o ano, disse que haviam 3 livros que vinham comigo de 2025 para 2026. Gostava muito de os ter acabado a todos em janeiro para deixar pronto, deixar logo concluído. Mas não aconteceu. 2 deles consegui, que foi o Afterglow e o Freedom Part 1. O outro foi o When Haru Was Here, que eu comecei ainda em dezembro. Foi na altura o Tiago que me deu nos meus anos. Mas depois não continuei logo e agora tenho lido mais aos bocadinhos. Como eu disse nos stories alguns na penúltima semana, acho que agora estou finalmente a encarregar com ele, que está a ficar menos lento para mim, mas no início o livro é lento. É mais difícil de gostar, mas mesmo assim, em comparação dos 3, daqui fala o Sam, continua a ser o meu preferido, mas acho que ainda prefiro até ao momento, volto a dizer, até ao momento, eu ainda só li até à página 100.
até ao momento, gosto mais deste do que do Olá Fala Oliver. Opiniões futuras ficam para quando eu terminar. E também, contra a minha vontade, que queria mesmo só ler mais alguma coisa quando acabasse When Harry Was Here, porque no início estava a ser mesmo mais lento para mim, eu não queria atrasar mais a leitura, acabei por começar a ler A Felicidade em Forma de um Gato. Este também foi a prenda de anos. Este, em contrapartida, ele não é lento. Zero, até porque eu estou quase a metade do livro. Ele é pequenino, eu tenho lido aos bocados também para não me mandar de cabeça, e porque tenho feito outras cenas também, mas eu estou a adorar. A relação dos personagens principais entre muitas aspas, porque na verdade o personagem principal é o gato, é o Maximum. A relação deles os dois, da Ayano e do Michio, acho que sim, Michio, exato. É tão querida, é tão humana, é tão estranha em alguns pontos, não vou mentir. Eles têm ali uma dinâmica qualquer que me faz algum tipo, o que é que se passa aqui? Mas o amor que eles têm pelo gato e as formas como descrevem a relação com o animal é muito, muito especial e até ao momento tem sido muito coração quentinho, por assim dizer. E de alguém que andava a ler muita coisa triste, com exceção ali do Afterglow, que é um bocadinho mais leve, eu acho que estava a precisar de alguma coisa tanto mais curtinha como também querida, por isso simplesmente feita para aquecer o coração e que as lágrimas não sejam só de tristeza, que às vezes dá jeito. Eu sou uma pessoa que chora com muita facilidade com livros. Então, estes são os dois que à partida vão comigo para fevereiro. À partida, até porque eu estou a gravar isto antes do mês acabar. Ou seja, se eu acabar algum dos dois ou alguma coisa, depois falo em fevereiro. Não interessa. Mas à partida, estes dois são os que vão comigo para o próximo mês. Estes primeiros 4 já foram aqui... Foram um bom começo, volto a dizer. Eu fiquei bastante feliz com ter começado o ano desta vez com leituras que eu gostei a 100%. Volto a dizer, Para Sempre foi incrível, Afterglow foi incrível, Frieren eu gostei muito, embora tivesse demorado, e daí o 4 estrelas, e o Ícaro já vai sendo uma das minhas coleções de mangá favoritas, e um anime que também estou a gostar bastante. Estes dois princesos, vamos ver, quando eu tiver uma opinião formada, vocês vão a saber, quer seja por aqui, quer seja antecipadamente nas outras redes ou no Goodreads, que os links também, além de tudo, estão sempre na descrição, mas já sabem que o nome é sempre BS Stories. E agora? Agora vamos falar um bocadinho mais, tanto a vida pessoal, como aqui pelas redes, como no geral, do que é que foi o mês de janeiro. Quando começou este ano, eu sinto que todos os anos quando começam eu quero fazer coisas diferentes, experimentar mais, olhar para as coisas de forma positiva, constantemente. E começar de novo. Sempre a começar de novo. Até porque, por exemplo, isso funcionou muito bem comigo em 2024. Quem já me acompanhava na altura e quem conhece sabe que é verdade, sabe que a grande parte das coisas positivas, assim, grandes que me aconteceram foram nesse ano. E escrever, e planear, e pensar de forma positiva ajudou-me muito. Foi algo que eu tentei fazer na mesma ano passado, mas do qual eu me desapeguei durante um tempinho. Ou seja, de fazer journaling, de escrever as coisas, de pensar, de deixar-me registar momentos, fazer essas cenas assim. Foi algo de que eu me desapeguei um bocadinho, principalmente para o final do ano passado. Então, eu este ano peguei em mim e comprei um caderno, como é óbvio. Porque todos os anos eu compro, só que o ano passado perdi-me um bocadinho. Além de ter comprado um, voltei com o meu caderno de leituras com um separador novo, sendo que fiz algumas mudanças, houveram coisas que eu quis manter, mas este é o meu diário de leituras de 2026. Ou pelo menos a abertura dele. E é um bocadinho sobre estas duas coisas que a gente vai falar agora. Porque uma coisa que eu costumava muito fazer no final dos meses, em 2024, outra vez, era ir buscar uma espécie de highlights, de pontos altos, de coisas a recordar positivas. Não era fazer um recap geral do mês, era realmente olhar para as coisas boas. Não de uma maneira tóxica, mas para me lembrar que houveram coisas positivas. E janeiro foi um caos. Janeiro não deixou de ser um caos. Janeiro foi caótico. E a nível de emoções é sempre uma altura de muita mudança, ou seja, de um bocado mais de instabilidade. Então eu quis pegar em mim e, além de fazer o meu tracker emocional, que este ano as coisas estão assim,
tem o meu mood board que eu faço já há alguns aninhos, e tem outra vez o tracker das emoções. Foi um arco-íris. Felizmente não tem verde. Seria nojo, acho que seria um bocado ainda mais tenso. Mas tem um arco-íris, a verdade é essa. Houveram muitos dias de alegria, acho que ainda são a maioria aqui, mas tenho os meus pontinhos de ansiedade e assim. Mas agora, ao mencionar no vídeo, eu quero falar-vos das coisas boas. Então, eu fiz a minha paginazinha de pontos fortes, de highlights do mês, com até ao momento separador para música, livro favorito, anime, conquista, momentos e depois uma espécie de recap. Sendo que da música preferida deste mês eu coloquei a Muda de Vida dos Humanos, porque eu acho que foi uma música que eu colocava sempre que me ia abaixo e que conseguia puxar por mim. Ou seja, foi uma coisa que ficou na memória. E nas minhas playlistzinhas dos meses, eu acho que foi a mais ouvida, se eu não me engano. Se não foi a mais ouvida, teve lá perto. De livro favorito, eu acho que há bocado vocês já perceberam que foi o Para Sempre, da Assia Petricelli. Pelo impacto que aquele livro teve em mim e pelo quanto me surpreendeu. O separador do anime, eu não quero que ele seja sempre um separador de anime, mas sim uma espécie de questão de mídia favorita, a nível de visualizar. Imaginem, se num mês foi um filme, é um filme, se num mês foi uma série, é uma série. Neste mês, a parte favorita foi The Summer Hero Died, como anime favorito. Menção honrosa para Boku no Hero, temporada 8, 9, a última, whatever. Que, pronto, sofremos. E depois, pronto, de conquista, embora tenha sido um mês realmente muito positivo e que eu posso dizer que tive muitas conquistas, foram os 200 subscritores aqui no YouTube, que eu até hoje me parece irreal, porque quando eu voltei eu tinha 70. E parece que é sempre tudo mais difícil aqui e eu agradeço-vos muito, muito, muito. De momentos, quis realçar o ano novo com o meu namorado e com os amigos dele, que foram uma parte mesmo muito, muito querida e uma forma excelente de começar o ano. Gravar com a Babi, que vai ser o próximo vídeo. vocês vão ver a nossa conversa sobre anime está muito, muito boa. E ali o meu date de pintura com o artista que está ali a jogar de canto, com estes quadrinhos, que eu nem sei se eles aparecem bem, mas eu vou puxar para ver. Este foi o que o Tiago fez, porque isto foi com o tema da Heidi, que, pronto, Bia, a marota da Heidi, feita pelo Tiago. E as minhas montanhas, que, só tenho a dizer, disseram mesmo, não fosse eu conhecer o teu estilo, estavam os dois mesmo muito bons, ficava difícil saber. E eu nunca tinha pintado assim. Eu fico muito morta. Muito orgulhosa. Depois no recap, o que é que eu coloquei? Passei um ano novo bem cozy, em vez do caos que eu ultimamente tenho procurado. Coloquei-me em primeiro, e com coloquei-me em primeiro não é do género de forma egoísta, mas quando tive que escolher entre a minha sanidade mental e dar-me de corpo e alma a outras pessoas ou a outras circunstâncias, eu escolhi-me a mim. Ganhei regularidade por aqui e estou a amar muito, muito, muito. Já disse, eu nunca prometo porque sabem que eu tenho sempre os meus momentos de desaparecer, mas tem sido uma coisa bem boa. E eu agradeço muito, muito, muito a quem está desse lado. A quem escolhe tirar aqui um bocadinho para me ouvir falar, que eu gosto tanto de falar e vocês já sabem. Chorei com o que me tocava e aqui dedico aos livros, aos animes, aos momentos com as minhas pessoas, às conversas parvas. E eu nunca me impeço de chorar. Sempre que tento, dá barraca. Li frequentemente. Não li imenso. Agora, principalmente mais para o final, estava a ler... É o que eu digo, When Haru Was Here estava a ser mais lento. Ou seja, não estava a ler muito, mas estava a ler frequentemente. E os sprints de leitura da Liv têm-me ajudado tanto, porque o meu foco anda complicado e isso é uma coisa que me ajuda a estabilizar no geral. Tenho pintado, quer sejam os desenhos que aparecem nos vídeos, quer sejam pinturas para mim, quer seja arte plástica no geral, e é uma coisa da qual eu não quero desapegar. E pronto, e aqui o highlight final, comprei o meu microfone. E depois, o que é que acontece? No final eu coloquei, pura e simplesmente, criei. Porque isso foi o mais importante. É por isso que eu sou apaixonada. Há muita coisa que eu tenho andado a fazer nos últimos tempos que eu ainda nem sequer partilhei. Nem sequer comentei com a maioria das pessoas. E deixa-me mesmo feliz. E foi sim a parte mais positiva, foi ter continuado a criar. Ter criado
Muito. Depois, porque é que eu puxei o diário de leituras para aqui? Para vocês verem como é que eu este ano estou a fazer. Eu nunca sou pessoa de fazer imensas tags, bingos, páginas, porque eu sinto que eu não as uso. Ou seja, é um bocadinho desnecessário só para ficar bonito. Então eu faço para ficar bonito com as coisas que eu acho que vou usar. Temos aqui a paginazinha de metas literárias. E como o mês ainda não acabou, eu vou ser sincera, há aqui muita coisa que é para preencher e que eu ainda não terminei de preencher. Porque, querendo ou não, eu estou a falar primeiro com vocês, mas aqui quero registrar mesmo conforme os meses acabem. E pronto, as metas literárias aparecem com ler 45 livros, escrever algo sobre cada um deles, no sentido que mais que não seja uma frase, 2 frases, algo que me deixe memorizar, e eu costumo fazer isso no Goodreads. Tentar extinguir ao máximo a minha TBR física, porque mais de metade dos livros que eu li não estão lidos, e eu não curto continuar a comprar tanto à toa. Procurar mais autorias portuguesas e lusófonas de que eu gosto, mais coisas com que eu me identifique e voltar a trazer mais autores da nossa parte. Ler pelo menos um clássico. Isso é sempre uma meta que eu coloco nos últimos anos. O ano passado li alguns 5 ou 6, mas principalmente quero continuar a ir à procura de um clássico que eu gosto. Não são clássicos daqueles obrigatórios, é algo que faça sentido para mim. Tentar ainda mais novos géneros. O ano passado puxei muito para a ficção, não ficção asiática. Puxei também um bocadito já para a fantasia. Comecei a ler muito mangá. E este ano tenho uma opção de fantasia que eu quero muito ler ali. E quero dar uma olhinho a thrillers. Ainda não sei. Se tiverem alguma recomendação, sabem que eu aceito. Continuar a requisitar e a pedir livros emprestados. No sentido de que eu sei que eu vou continuar a comprar aqueles que eu realmente quiser manter. Mas algumas leituras do ano passado foram bonitinhas porque foram livros que eu requisitei e que eu não compraria nas livrarias, ou que eu não encontraria nas livrarias, ou que não me chamariam logo. E pronto. A última meta é mesmo o abandonar caso não faça sentido. Aprender a dar DNF. Evelyn Hugo no início foi um DNF e é um dos meus livros favoritos da vida. Eu tenho que aprender a desapegar. Pronto, isto depois vai ser a página dos favoritos do ano. Como eu disse, ainda não está preenchida, mesmo que eu acho que não vai nada superar ali o para sempre, mesmo que eu acabe qualquer um daqueles dois. Depois tenho o joguinho da TBR física, que isto foi uma coisa que eu já vi parecido em alguns canais, em algumas ideias no Pinterest, mas foi a minha versão, que é, basicamente, coloquei todos os livros que tinha no início do ano, não vou fazer com o resto que eu vá comprando ao longo do tempo, porque a prioridade são estes. E basicamente é ir riscando a cada livro da TBR que eu leia, e a cada 5 livros que eu leia posso comprar um. Se eu conseguir ler todos, ainda não defini um prémio, mas depois vê-se. Depois, o que é que acontece mais? Depois tenho realmente o tracker dos livros que eu vou ler. Aqui é basicamente para saber mais ou menos os géneros, e tem os numerozinhos e tem os meses. Vou pintando com uma bolinha consoante o género que leia. Não coloquei mais géneros, no sentido de, além de poesia, mangá e manuás e romance, porque achava que não fazia sentido estar a dar uma cor a cada género quando eu basicamente só leio este. Então acrescentei o vermelho para novos géneros que eu venho a ler. E agora, quanto à lista de livros que eu realmente ler durante o ano inteiro, em vez de fazer toda uma página corrida, como eu cheguei a fazer o ano passado, vou fazer páginas mais curtas para cada mês. Ou seja, por mais que eu possa vir a querer fazer review de livros em específico, vai ser a seguir a esta, sempre. Ou seja, aqui coloquei os livros que eu li em janeiro até o momento, quantas estrelas é que lhes dei, os números, em vez de ficar 1, 2, 3, 4 em cada mês que eu leia, vai ser, por exemplo, imaginem, acabo A Felicidade em Forma de um Gato como primeiro livro de fevereiro, vai estar como 5 lá daquele lado. Mas aqui ao cantinho eu vou contar quantos é que li de cada mês para ir somando, para ter sempre mais ou menos uma ideia. Porque sabemos que o Goodreads os conta, mas, por exemplo, ano passado eu li livros que não estavam no Goodreads. Então prefiro ter a minha maneira de guardar tudo. Por hoje, eu acho que é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já sabem que se tiverem recomendações ou opiniões acerca dos livros que eu falei, os comentários servem mesmo para isso. E as minhas outras redes também. E eu já disse, eu quando comecei o ano, quando voltei a gravar, disse, eu não quero fazer imenso. Eu não quero ler 5, 10 livros por mês. Se eu conseguir ler 4 em cada mês já é um milagre. Mas eu quero continuar a ler. Eu quero continuar a pintar. Eu quero continuar a escrever. Eu quero permanecer a partilhar-me aqui
e a falar, que é uma coisa que eu gosto tanto. E agradeço imenso por ser ouvida. A verdade é essa. Só isso, só agradeço imenso por ser ouvida. E vamos ver até onde é que isto vai. E pronto, acho que foi um primeiro mês bom. Algo muito positivo para começar bem. E eu digo, se eu acabar algum daqueles entretanto, ainda em janeiro, depois falo em fevereiro. Que se lixe. É só que se eu só fosse gravar isso depois do mês acabar, nunca mais que o vídeo sair fazia a mesma macacada do ano passado. É isso, malta. Até ao próximo vídeo. O próximo já sabem que é com a Babi, já está programado e tudo. Vamos falar de anime. Agora sim, até ao próximo. Muito, muito obrigada por estarem aí. Tchau, tchau. Tchau.